Graça e paz do Senhor, irmãos, amém? Nós estamos hoje preparados para o momento de eleição, que é glorificação ao nome do Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em amor. E diz a palavra de Deus que tudo deve ser para a glória de Deus, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. É papel da igreja escolher os seus oficiais. Devemos fazer isso com alegria, com responsabilidade, com muito temor e tremor diante de Deus. E é isso que nós estamos aqui hoje pela manhã para fazer. Mas temos esse momento do exercício devocional, que nós queremos também meditar na palavra de Deus, algo que diz respeito àquilo que vamos fazer agora de manhã, que é a eleição. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, apenas os versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Mesmo assentados como estamos, vamos ler todos juntos. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém. Como já falamos, estaremos daqui mais um pouco elegendo 10 diáconos, 5 presbíteros, seguindo a orientação bíblica. Quando olhamos para Atos 6, versículo 3 diz: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. A obra está aí para ser feita. É necessário que tenhamos de fato oficiais, líderes entre nós. E a recomendação bíblica, a palavra de Deus nos diz que devemos escolher dentre nós. Escolhei dentre vós. A igreja se reúne, a igreja levanta candidatos, a igreja elege candidatos, a igreja ora por estes homens, e a igreja se submete à liderança desses homens, e fazemos tudo isso para a honra e glória do nosso Deus, na expectativa de que o reino de Deus continue crescendo, se expandindo sobre a face da terra. É um grande privilégio podermos escolher a nossa liderança, poder escolher e dessa forma, uma forma em que todos os membros da igreja podem e devem votar. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, vamos escolher homens que terão um mandato de alguns anos para estarem à frente do trabalho do Senhor, nos liderando. Irmãos, diante de tamanho privilégio e tamanha responsabilidade, eis uma pergunta que fica conosco, talvez esteja batendo no coração de cada um de nós agora. A pergunta é: como escolher segundo a vontade de Deus? Como escolher aquele que Deus já escolheu, aquele que Deus deseja, aquele que Deus quer? Essa pequena devocional eu tenho como tema: prontos para obedecer. Prontos para obedecer. Espero que seja essa a intenção, o desejo do coração de cada um de nós nesta manhã. Prontos para obedecer e obedecer a Deus. Quando pensamos em escolher segundo a vontade de Deus, nós nos deparamos aqui com pelo menos 3 situações, e a gente consegue entender que são extremamente necessários pelo menos 3 passos.
O primeiro deles é observar o perfil que a palavra de Deus nos apresenta, e já temos estudado aí alguns domingos, alguns outros dias, sobre o perfil que a palavra de Deus nos coloca. Já temos lido, há pouco nós lemos novamente a carta de Paulo a Timóteo, sobre que homens devem ser escolhidos. Esse é o primeiro ponto a ser observado. O que a palavra de Deus já nos diz para escolhermos segundo a vontade de Deus. O segundo ponto é clamarmos a Deus, orarmos ao Senhor, pedindo discernimento, pedindo orientação, pedindo sabedoria. Afinal, o nosso coração nos engana, afinal, nem sempre sabemos, nem mesmo orar. A palavra de Deus diz isso, nós não sabemos orar como convém, mas precisamos orar. Então nós temos o perfil dado por Deus, nós temos a oração que nós colocamos diante do Senhor e temos que fazer todas as coisas nesse espírito de oração. E em terceiro lugar, nós precisamos vigiar o nosso coração, porque muitas vezes, mesmo orando, mesmo nos colocando diante do Senhor, podemos ser tentados a não obedecer a Deus. Portanto, precisamos vigiar o nosso próprio coração para não agir segundo os nossos impulsos. E é nesse ponto que eu quero parar um pouquinho e trabalhar com vocês esse texto de Samuel, aonde o homem de Deus foi tentado a desobedecer a Deus enquanto escolhia. Olhando para esse texto, eu penso que os irmãos devem estar com a palavra do Senhor aberta. Eu não quero discorrer o texto todo, é bem conhecido de todos aqueles que leem a palavra do Senhor, o texto em que Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi. Ele sabia que alguém deveria ser ungido, já havia um escolhido do Senhor ali na casa de Jessé, ele não sabia quem. E diz a palavra de Deus que assim que eles entram, ele viu a Eliabe, e o primeiro que apareceu, ele disse, certamente, essa palavra é muito forte, não é? Ele disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele realmente estava determinado, estava pronto a ungir Eliabe e não Davi. Eu não estou dizendo que nós não devemos votar no primeiro, viu? Estou fazendo campanha para ninguém, por favor. Não estou dizendo que se a eleição for muito rápida, não foi boa, que tem que ser tudo muito demorado, que as nossas escolhas têm... Não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós somos tendentes a dois tipos de pecado: o imediatismo e a aparência. Pecados sobre os quais Samuel foi tentado. Samuel foi tentado pelo imediatismo, e o primeiro ele disse, esse mesmo, certamente, Deus já falou, Deus já... Só que naquele momento, o Senhor mostra para ele e diz o versículo 7 que nós lemos, que Deus mesmo disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. E aqui entra esse segundo pecado que eu coloquei, a segunda tentação, a aparência. Nem para a sua altura, por favor, não estou falando dos altos e nem dos baixinhos, né? É bom deixar claro, porque de repente alguém depois fala, peraí, mas aquele pastor lá, tal, o pastor Douglas chega e começa a fazer... Não sou político, se tem uma coisa que eu não consigo, não gosto de fazer, não dou conta, é ser político. Não me peçam para ajudar ninguém que eu acabo atrapalhando, não faço isso. Não estou falando de altura, e a palavra de Deus coloca que Deus disse a Samuel, não olhes para a sua altura, para o seu tamanho, para a sua idade. Vamos colocar alguns outros termos aqui, podemos incluir. E o texto diz que Deus falou a Samuel, eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração.
Samuel foi tentado pela aparência, porque senão Deus não teria dito a Samuel: não olhes para a aparência. Samuel foi tentado pelo imediatismo, porque o primeiro ele já queria resolver a situação e ficar livre dessa. Irmãos, Deus comunicou a Samuel a sua verdade. E quando a gente olha para o restante do texto, diz a palavra de Deus, versículo 8, que então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E aí Samuel diz: nem a este escolheu o Senhor. Ele começa a ter de fato discernimento, usar a sabedoria de Deus e estar em comunhão com o Senhor para saber quem de fato Deus quer, quem de fato é o escolhido do Senhor. E aí ele já recusa a Abinadab. Versículo 9 diz que Samá também chegou, e ele diz: tampouco a este escolheu o Senhor. É o terceiro a quem ele diz não. Versículo 10 diz que Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Irmãos, eu vejo agora, nesse momento, daí em diante, depois do versículo 7, que Samuel assume uma posição de verdadeiro servo do Senhor. Ele quer obedecer a Deus. E mesmo que todos os da casa ali fossem se achegando e todos já tivessem passado e ele não foi comunicado pelo Senhor que o escolhido do Senhor estava ali, ele disse: eu não vou tomar partido, eu não vou tomar posição. Deus não escolheu, ele está disposto àquele a quem Deus escolheu, mesmo sabendo que Deus o usaria para escolher. Diz a palavra de Deus que Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele responde: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. E aí Samuel diz a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu não vou dar prosseguimento ao que vim fazer, nós não vamos cear, nós não vamos finalizar, nós não vamos encerrar por aqui, eu não vou ungir ninguém enquanto eu não encontrar esse que está no campo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Viu que Deus não tem nada contra a aparência ser ruim ou boa, né? Aqui novamente aparece a palavra aparência. Davi era de boa aparência. O que Deus está condenando é que Samuel não olhasse para o exterior, mas para o interior. E aí diz o Senhor: levanta-te. Quando Davi chega diante de Samuel, Deus comunica a Samuel a sua palavra, dizendo: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é ele, aquele a quem Deus escolheu. Então Samuel, ele toma o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou, se foi para Ramá. Irmãos, essa é a palavra que Deus tem colocado para nós nesta manhã. Eu quero mais uma vez entender que no coração de cada um de nós existe temor e tremor, enquanto estaremos participando desse privilégio, dessa responsabilidade de escolher os nossos líderes. Mas eu também espero que no coração de cada um de nós esteja uma firme vontade, uma firme determinação de obedecer ao Senhor. Uma determinação de deixar de lado qualquer imediatismo, qualquer aparência, qualquer outra intenção que não seja de fato obedecer aquilo que Deus de fato quer fazer na sua igreja, nesta igreja e nas nossas vidas. Que Deus seja louvado enquanto obedecemos a Ele, que estejamos sempre vigiando as nossas vidas, para que não venhamos a desobedecê-lo, para que não venhamos a sermos encontrados como que lutando contra Deus. Essa expressão é bíblica também, lutando contra Deus. Mas que ao contrário, tenhamos uma obediência tal que estejamos dispostos
a deixar qualquer impulso nosso, tão simplesmente para obedecer ao Senhor. Que façamos como Abraão, que ao subir para sacrificar Isaque, ali no Monte Moriá, ele deixa os seus servos, ele deixa tudo para trás, ele vai somente com Isaque, até a lenha ele deixa que Isaque leve, porque ele está determinado a obedecer ao Senhor. Ele não podia chegar ali cansado, ele não podia levar algum servo, porque alguém poderia segurá-lo naquele momento. Ele está determinado a obedecer, por mais que isso seja duro, doído, ele sabe que é o melhor. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus faça assim com as nossas vidas, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê discernimento, e que Deus realmente faça a sua vontade, trazendo para cada um de nós e para a sua igreja, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E assim continuaremos crescendo e sendo vitoriosos para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Peço à igreja que se coloque de pé.